Line it up again, the header! Washington takes the lead! By Lewis to Laval, the game's opening up. Rosa Val, lovely run, great goal! Brilliant goal! Looking, cutting, shooting, goal! Press, golazo! Fala galera, eu sou Amanda Viana e este é o Na Cara do Gol, o podcast do Planeta Futebol Feminino com foco no futebol estadunidense. Por aqui a gente fala bastante sobre NWSL e também seleção dos Estados Unidos. E nesses últimos dias, nesses últimos episódios, temos focado bastante na Copa Ouro, né? A competição de seleções da CONCACAF que tem nessa edição de 2024 algumas seleções da Conmebol convidadas, incluindo a seleção brasileira. E a Copa Ouro chegou finalmente na sua final, e a final terá Estados Unidos contra Brasil. A seleção estadunidense bateu o Canadá na semifinal nos pênaltis, né? O jogo foi para a prorrogação, foi para as penalidades com vitória das estadunidenses, e a seleção brasileira também chegou na final, venceu o México pelo placar de 3-0, e a gente tem muita coisa para falar aqui nesse episódio. Lógico que o nosso foco é a seleção dos Estados Unidos, então na primeira metade do episódio falaremos um pouco sobre como foi esse jogo contra o Canadá, né? Uma verdadeira batalha aquática, porque estava chovendo bastante no Snapdragon Stadium em San Diego, na Califórnia, e o gramado estava completamente alagado. Então a gente assim não vai dar para fazer aquela análise que fizemos em jogos anteriores, porque o jogo teve esse impacto do gramado. E aí na metade final falaremos um pouco sobre esse confronto entre Estados Unidos e Brasil, uma prévia, né, do que a gente vai enfrentar no próximo domingo, dia 10 de março, é a grande final da Copa Ouro. Então, bora pro episódio! Bom, pessoal, vamos começar então com essa classificação estadunidense para a final. O jogo contra o Canadá terminou 1-1 no tempo normal, nos 90 minutos. A partida foi para a prorrogação, cada equipe fez um gol, então com o final da prorrogação o resultado do jogo foi 2-2, assim foi para as penalidades, vitória estadunidense por 3-1 nos pênaltis. Como eu falei, vai ser muito difícil fazer uma análise elaborada dessa partida, porque ela não deveria ter acontecido, né, no horário marcado. O gramado estava completamente sem condições, muito empoçado, a bola não conseguia rolar, isso prejudicou ambas as equipes e acabou influenciando em lances de gol, né, porque o lance do gol dos Estados Unidos, a Vanessa Gilles, zagueira canadense, vai fazer um passe para trás, um passe para a goleira Kaylin Sheridan. A bola sai meio fraca, mas acabou parando na poça, e com isso a Jaden Shaw antecipou e marcou o primeiro gol da partida. Então, o estado do gramado, não só nos lances capitais, mas também no jogo jogado, né? Nós tivemos muitas pausas, uma partida muito picotada com faltas, com laterais, né? Um dado do X-Scores Bangers, que tivemos 155 laterais nessa partida, a bola muito viva, né? Muito dividida e muitos passes errados. Na primeira etapa, por exemplo, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos ficaram com menos de 50% de eficiência nos passes.
E esse número é um número muito baixo e com o fim do jogo inteiro, essa eficiência permaneceu abaixo dos 50%. A seleção estadunidense teve apenas 42% de eficiência nos passes, enquanto o Canadá teve 41%. E para quem sabe, né, para quem está acostumado com partidas dessas equipes, que os números de eficiência nos passes ficam ali 80%, 75%, 85%, é muito baixo e com certeza o gramado teve a sua influência. Vamos começar, depois disso, né, com a escalação da Twyla Kilgore, que manteve o mesmo 11 que iniciou contra a Colômbia para esse jogo contra o Canadá. A equipe estadunidense teve no gol Alyssa Neher, a linha de zaga, lateral direita, Emily Fox, a dupla com Naomi Girma e Tierna Davidson, na lateral esquerda, Jenna Nice-Wong. No meio campo, uma dupla, Sam Coffey e Corbin Albert. Um pouco à frente das duas, Lindsay Horan. No ataque, pela direita, Trinity Rodman, pela esquerda, Jaden Shaw. E no comando, centroavante, Alex Morgan, a M7 nessa Copa Ouro. E ao longo do jogo, né, a Twyla fez substituições. No intervalo, entraram Lynn Williams e Casey Kruger nos lugares de Jaden Shaw e Jenna Nice-Wong. No decorrer da segunda etapa, entraram Sophie Smith no lugar da Trinity Rodman, Rose Lavelle no lugar de Alex Morgan e tivemos também, mais pro fim, a Emily Sonnett no lugar da Sam Coffey. Então essas foram as substituições realizadas pela Twyla Kilgore na partida. A seleção canadense, dirigida pela Bev Priestman, veio com a sua base, né, na Copa Ouro, mas com algumas mudanças. E algumas dessas mudanças acabaram impactando um pouco no jogo canadense, né, porque ela trouxe a Kaylin Sheridan no gol, a linha de zaga com Jade Rose, Vanessa Gilles e Kadisha Buchanan. No meio campo, a Simi Awujo foi titular ao lado da Jessie Fleming. A Awujo faz uma boa competição, né, fazia uma boa Copa Ouro. Nas alas, a Ashley Lawrence pela direita, a Gabby Carley pela esquerda. E no ataque, ela não veio, a Priestman, com uma centroavante fixa, uma centroavante de origem. Então teve a Adriana Leon mais por dentro e nas pontas, Deanne Rose e Chloe Lacasse. Por que eu falo que impactou? Porque não ter, por exemplo, a Jordan Heitemann ou a Eveline Viens, que são duas atacantes, centroavantes, mais fortes no jogo aéreo, no pivô, acho que isso impactou para o Canadá negativamente, porque a equipe teve um pouco de dificuldade de reter a bola no campo de ataque, né? Já que o gramado não estava muito bom para trocas de passe, ligação direta era o ideal, e o Canadá foi com uma linha de frente mais veloz, mais de condução de bola, só que o gramado não estava propício para isso também, né? Então acho que isso acabou impactando negativamente. Já a seleção estadunidense conseguiu explorar, na minha visão, as costas da zaga canadense, que estavam um pouco expostas. Então, em diversos momentos, até mesmo antes do gol da Jaden Shaw, a gente viu Alex Morgan, Trinity Rodman em situações de 1 contra 1, ou até mesmo na cara do gol, na cara da goleira. Só que não tiveram ali a técnica para conseguir conduzir a bola no gramado, que estava muito empossado. Então, em diversos momentos, a bola ficava e a jogadora ia, e aí acabava se deixando passar uma oportunidade interessante na partida. Já destaquei o gol da Jaden Shaw, uma falha da Vanessa Gilles. A Vanessa Gilles fez um jogo muito ruim, a zagueira canadense, tomou decisões erradas. No lance do gol da Sophie Smith no segundo tempo, ela também falha, né? Um erro de posicionamento que a Jade Rose, zagueira canadense, já estava marcando a Rose Lavelle, e a Vanessa Gilles vai dobrar na marcação, perde o duelo aéreo e a Smith fica completamente livre para marcar o segundo gol estadunidense, né, na prorrogação. Esse gol veio na prorrogação. Mas passando aqui pelo jogo, como eu falei, muitos erros de passe, muito difícil analisar tecnicamente a partida de qualquer jogadora dos Estados Unidos de linha, né, porque
condições adversas, então o placar cedo, conseguir abrir o placar cedo foi muito positivo. A Jayden Shaw fez o gol com 20 minutos, ela entrou para a história com esse gol que ela marcou, porque ela passa a ser a única jogadora a vestir a camisa dos Estados Unidos que nas suas 4 primeiras estreias, 4 primeiros jogos como titular, marcou 4 gols. Então a Jayden Shaw aproveitando muito a chance, né? Eu acho que com os jogos que ela fez no final de 2023 e com essa Copa Ouro agora, eu acho que ela tá garantindo uma vaga para Paris, desculpa. Lógico que a Emma Hayes ainda vai ter que dar o parecer dela, mas tá fazendo um caso muito forte a Jayden Shaw e, assim, até para pensar numa vaguinha de titular, pelo menos enquanto a Mal Swenson não voltou, eu acho que ela tem aí uma boa chance de seguir como titular, porque encaixou muito bem nesse ataque, ela dá velocidade, ela tem característica de armação também, uma visão de jogo muito boa, então tá fazendo uma grande competição. Na segunda etapa, o jogo continuou com o mesmo perfil brigado, muito picotado, mas com o passar do segundo tempo, a Beth Priestman veio fazendo algumas modificações para tentar mandar a seleção canadense para o ataque e tentar esse gol de empate, né? Estava 1-0. As mexidas da Twyla Kilgore foram muito para tentar colocar sangue novo no time estadunidense, mas eu senti que o jogo estadunidense caiu em termos de domínio, porque a equipe começou a perder muitas bolas e a bola acabou ficando muito com o Canadá pressionando, jogando bola na área. Jordan Heitman entrou a Evelyn Vians também entrou, então assim, muito jogo aéreo para a seleção canadense, e que acabou chegando no seu gol de empate dessa forma, né? A Emily Fox acabou errando ali um bote na Adriana Leon, deixou um espaço nas suas costas, a Leon abriu bem o jogo com a Ashley Lawrence, que cruzou, e a Jordan Heitman ficou no duelo 1 contra 1 justamente com a Fox, e aí é um duelo desigual, né? Porque a Heitman é mais alta, ela é mais forte nesse fundamento e conseguiu levar a partida para a prorrogação. Na prorrogação, o gol relativamente cedo, né, ainda no primeiro tempo da prorrogação, o gol da Sophie Smith ajudou muito a seleção estadunidense, porque o Canadá não fazia uma boa partida e continuou desorganizado, continuou indo mais no bumba meu boi, vamos dizer assim, para tentar buscar o seu empate. E aí no último lance do jogo inteiro, a gente já estava assim com 125 minutos, vamos dizer assim, já 5 minutos, né, de acréscimo no segundo tempo da prorrogação. Uma bola alçada na área, rumo a Vanessa Gilles, zagueira canadense. A Alyssa Neher saiu para espalmar, saiu para dar um soco, só que ela acabou acertando apenas o rosto da Vanessa Gilles. E a Gilles tocou primeiro na bola, então o VAR chamou a juizona para conferir o lance. A juíza foi no VAR e acabou dando pênalti. Eu acabei não mencionando antes, mas como estava chovendo bastante, os equipamentos eletrônicos da arbitragem parece que eles tiveram um certo defeito ao longo do jogo. No início do segundo tempo, né, da partida, a árbitra chegou a trocar na beira do campo e no segundo tempo teve um lance bastante polêmico em que a Tierna Davidson claramente pisou no pé da Jessie Fleming, ela chegou atrasada e o jogo ficou um pouquinho parado, ninguém entendeu se estava rolando uma avaliação do VAR, se o VAR não estava funcionando nesse momento, por exemplo. Acabou que o jogo rolou, o jogo correu e não foi marcada a penalidade, mas foi uma penalidade clara para o Canadá, então fica aqui esse parênteses, né, que eu acabei não falando um pouco antes sobre isso, mas fica esse parênteses que o Canadá teve um pênalti não marcado no início do segundo tempo. E aí, nesse final de jogo, né, finalzinho do segundo tempo da prorrogação, pênalti marcado, a Adriana Leon pegou para bater, deslocou a Alyssa Neher e mandou o jogo para as penalidades. Para a seleção estadunidense, isso foi muito ruim, porque
parecia uma partida ganha, parecia uma partida controlada e a equipe teve dificuldade de fechar o jogo, tanto no tempo regulamentar quanto na prorrogação, acabou desperdiçando 2 vantagens e precisou de uma disputa de pênaltis, né? A disputa de pênaltis foi aberta pela Adriana Leon, que perdeu a penalidade, ela bateu de forma diferente, né, do que ela já tinha batido, bateu cruzado, meia altura, aí facilitou para a Alyssa Neher. Pelos Estados Unidos, a Sophia Smith marcou o primeiro gol, a Corbin Albert perdeu o segundo, mandou por cima, a Alyssa Neher bateu o terceiro, fez o gol, batida muito boa, e a Lindsey Horan fechou, bateu o 4º pênalti estadunidense. Pelo Canadá, a Jordyn Huitema perdeu a 2ª penalidade, também batendo cruzado meia altura, defesa fácil da Neher. Quinn acertou a 3ª penalidade canadense e bateu de forma diferente, né? A Neher continuou caindo para sua direita, mas Quinn bateu no alto, fez o gol. E Jessie Fleming bateu o último pênalti canadense, perdeu. Defesa de Alyssa Neher, de novo, cruzado, meia altura. Neher pegou 3 pênaltis nessa disputa, se tornando a primeira goleira estadunidense a pegar 3 penalidades em uma disputa de pênaltis na história. Então, realmente, a Alyssa Neher entrando aí para a história, né? Ela que defendeu aí alguns pênaltis bastante... pênaltis, assim, históricos mesmo. Ela chegou no título de 2019, ela defende aquela penalidade contra a Inglaterra. Dos 14 pênaltis que ela já recebeu, né, que já bateram contra ela na seleção estadunidense, ela tem 6 defesas, então é um número bastante alto, muito próximo de 50%, né? Então a Neher fazendo história aí com os Estados Unidos. Com essa vitória, a seleção estadunidense avançou para a final da Copa Ouro e o histórico Estados Unidos-Canadá chegou a 54 vitórias para a seleção estadunidense, 7 empates e 4 derrotas apenas, né? O jogo terminou em empate, 2-2. Bom, é o que eu falei em termos de análise. Se vocês que ouviram os outros episódios aqui do Na Cara do Gol, vocês vão perceber que esse nosso episódio está muito mais raso em termos de análise, porque muito difícil você avaliar uma partida que o gramado estava completamente encharcado. Então esse jogo realmente não deveria ter acontecido com aquelas condições de gramado e a seleção estadunidense conseguiu ser mais eficiente, conseguiu se adaptar melhor às condições do que a equipe canadense. Agora, na sequência, o nosso próximo assunto será a grande final, Estados Unidos contra Brasil. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa final da Copa Ouro entre Estados Unidos e Brasil. Essas seleções já se enfrentaram na história 39 vezes e o histórico é bastante favorável para a seleção estadunidense. São 31 vitórias dos Estados Unidos, 5 empates e 3 derrotas, ou seja, a seleção brasileira venceu apenas 3 vezes, né, na história. E a última vitória brasileira foi, se não me engano, em 2014, naquele torneio de Brasília, que tivemos gol de Rapinoe, o Marta acabou com o jogo, deu a vitória para o Brasil, mas a gente sempre vai lembrar, né, daquela vitória na Copa do Mundo de 2007, em que a seleção brasileira fez um jogo espetacular, tivemos aquele gol fantástico da Marta, todo mundo lembrando daquela narração do Luciano do Vale, né, que realmente ficou para a história. E a vitória no PAN, né, que a seleção brasileira bateu a seleção estadunidense na final do PAN, Maracanã lotado. Lógico que naquele jogo a seleção dos Estados Unidos enviou, né, para o PAN uma equipe jovem, uma equipe do college, de universitárias. E por que esse dado é interessante? Porque tinha uma jogadora que estava em campo naquela partida em 2007 que estará na final, Alyssa Neher. A Alyssa Neher era goleira daquele time dos Estados Unidos e ela fatalmente, na minha visão, vai ser titular, né, no domingo, dia 10.
contra a seleção brasileira, então é um fato bem legal, bem interessante. A Neher, que atingiu no jogo contra a Colômbia 100 jogos com a camisa dos Estados Unidos, então esse jogo contra o Brasil será a partida de número 102 dela. É uma goleira que realmente tem aí a sua marca com a camisa estadunidense. Bom, esse jogo do domingo, até mesmo por esse histórico de placares, a seleção dos Estados Unidos, ela é favorita, porque não tem como a gente tirar esse estigma de favorito, da camisa, do peso, da questão histórica. Mas se a gente for olhar o desempenho na Copa Ouro, eu vejo um jogo muito igualado. A seleção brasileira até tá, assim, levemente superior, na minha visão, em termos de jogo jogado, do que os Estados Unidos, mas são equipes que estão muito parelhas na competição, em termos de pontos positivos, em termos de pontos negativos. O Brasil ainda não perdeu, né? O Brasil venceu todos os seus confrontos. A seleção estadunidense perdeu um jogo, que foi o jogo contra o México, e empatou esse jogo contra o Canadá. Então, em termos de retrospecto aí na competição, o Brasil tem números melhores. O Arthur Elias, treinador brasileiro, tem mudado muito a escalação do Brasil, trocado bastante o 11, ele ainda não repetiu o 11 nessa competição. Em alguns momentos o Brasil jogou com uma linha de 4, em outros momentos jogou com uma linha de 3, né? Pouco mais presente a linha de 3, mas um ataque vertical, um ataque que gosta de explorar bastante os espaços nas costas da defesa adversária, com muita movimentação de infiltração, as zagueiras brasileiras participando muito dessa saída de bola. Quando o Brasil não tem a bola, sempre busca pressionar a saída da equipe adversária, tentando fechar os espaços, fechar as linhas de passe. Mas a seleção brasileira tem mostrado uma fragilidade na competição, que é o controle de profundidade. Como tem linhas mais altas, ou seja, as jogadoras estão mais avançadas no campo, acaba sobrando muito espaço nas costas das defensoras brasileiras, e algumas equipes já exploraram isso e não conseguiram ter a devida eficiência para capitalizar sobre esses erros do Brasil. O Brasil até que levou aquele gol, né, contra a Argentina, que foi justamente nisso, né, aproveitando espaços nas costas da zaga. Então, dito isso, vamos ver o que Estados Unidos pode fazer para buscar esse título e o que a equipe tem de frágil que pode ajudar a seleção brasileira a conquistar a Copa Ouro. A seleção dos Estados Unidos tem mostrado-se uma equipe bastante vertical nessa Copa Ouro, que busca muito as jogadoras de lado do campo com velocidade para ter ali um confronto de 1 contra 1. Alex Morgan muito importante no pivô, para ser uma peça que segura as zagueiras adversárias, que consegue vencer duelos, seja pelo alto, seja por baixo, e que é uma peça de apoio também, né? Aproxima para a tabela e também ataca as costas da linha adversária. A seleção estadunidense tem armas que podem sim capitalizar sobre os erros do Brasil. O Brasil joga, como eu falei, com linhas um pouco mais avançadas. Se deixar muito espaço nas costas das zagueiras, Jaden Shaw, Trinity Rodman, a Sophie Smith, caso jogue, Lynn Williams, Mitch Purse, são todas jogadoras de ataque que têm essa capacidade de, com muita velocidade, duelos de 1 contra 1, progressão com a bola dominada, elas podem sim explorar esses espaços nas costas da defesa brasileira. A seleção estadunidense mostrou-se também muito bem na pressão na saída de bola adversária. Foi assim que causou muitos problemas para a Colômbia, por exemplo. A saída brasileira, a gente tem visto que o time opta por sair jogando com passes curtos, passes por baixo. E até o momento na competição, na minha visão, nenhuma equipe conseguiu pressionar bem o Brasil. Nenhuma equipe conseguiu fazer uma pressão muito interessante na saída de bola. Então, agora o desafio será maior, porque a seleção estadunidense tem linhas um pouco mais encaixadas, tem movimentos um pouco mais coordenados e pode sim trazer essa dificuldade para o Brasil, porque são jogadoras que têm velocidade para pressionar, que vencem duelos. Então, os Estados Unidos pode sim causar erros
e tentar recuperar a bola já no campo de ataque. Um ponto-chave desse confronto para mim será o meio-campo, né? A gente não sabe se a Twyla Kilgore vai repetir a escalação novamente. Eu acho que se as jogadoras estiverem bem fisicamente, há sim essa possibilidade, porque é um time que conectou. Esse 11 que atuou contra a Colômbia, que atuou contra o Canadá, a equipe conectou. Então, caso repita, o meio-campo com Corbin Albert, Sam Coffey e Lindsey Horan vai ser muito importante para vencer duelos contra o meio-campo brasileiro. O meio-campo brasileiro costuma ter 2 meio-campistas centrais, uma dupla, e aí mais uma jogadora que às vezes desce ali no setor, dependendo da formação da equipe. Então é importante você conseguir vencer os duelos nessa região do campo, vencer as chamadas segundas bolas, né, rebotes, interceptações também, desarmar bastante, para conseguir recuperar essa bola e aí já buscar a transição. E a gente sabe que essa transição ofensiva é muito veloz na equipe estadunidense. Agora, o que a seleção da Twyla Kilgore precisa tomar cuidado? Acho que o confronto contra o México é um grande exemplo, né? Porque a seleção mexicana conseguiu vencer os duelos no meio, como eu destaquei há pouco, e subiu muito bem a marcação. Dificultou muito a saída de jogo da linha de zaga dos Estados Unidos, a construção com as meio-campistas. Então foi um jogo bastante, vamos dizer assim, pobre em termos de construção mesmo da seleção estadunidense naquela partida contra o México. E a seleção brasileira tem se mostrado uma equipe que pressiona bem, uma equipe que tem boa intensidade durante a partida, e se conseguir replicar o que fez na Copa Ouro até o momento, trará fatalmente dificuldades para que os Estados Unidos progridam em campo, né? E se a gente for lembrar também no jogo contra a Colômbia, teve ali um espaço na partida, né, mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, que a seleção estadunidense não conseguiu controlar a posse de bola. Tava rifando muita bola para frente, porque a Colômbia subiu a sua marcação e começou a vencer duelos. Eu acho que é um jogo muito parelho, são equipes que têm pontos positivos que acabam encaixando com as fragilidades do adversário, né? O Brasil, por exemplo, tem uma transição muito forte, assim como a seleção estadunidense tem uma transição ofensiva muito forte, mas defensivamente a transição das duas equipes, a volta, o retorno para a defesa, tem falhas. Então, esse encaixe é um encaixe que pode ser sim um encaixe perfeito. Acho que as jogadas de bola aérea, elas podem sim decidir a partida. A seleção estadunidense, na minha visão, vem decepcionando nesse fundamento, né? Porque é uma equipe que historicamente é muito forte pelo alto. E eu acho que não tá conseguindo capitalizar como deveria nessa Copa Ouro. Tem uma jogadinha que acontece todo jogo. Faltas laterais, né? Mais ou menos ali perto da área, mas de forma mais lateral. Quando rola um cruzamento, seja Sam Coffey, seja Jaden Shaw cobrando a falta, por exemplo, a busca é sempre no segundo pau pela Lindsey Horan. A Lindsey Horan é um dos alvos principais, seja em escanteio, cobranças de falta para a área, porque ela é muito alta, ela vence muitos duelos. Então acho que a seleção brasileira tem que ficar de olho, porque é um ponto que os Estados Unidos podem tentar capitalizar. Cobranças de falta perto da área diretas, a Horan é uma boa arma também. É uma jogadora que na partida contra a Colômbia, por exemplo, chegou a cobrar uma falta na trave. E, assim, acho que é um duelo muito interessante, tanto para Brasil quanto para Estados Unidos, antes da Olimpíada, porque essas equipes vêm com trabalhos em duração semelhante. Arthur Elias assumiu após a Copa do Mundo ali em setembro, né? E a Twyla Kilgore a mesma coisa. E de forma interina, a gente sabe que a Emma Hayes será a treinadora dos Estados Unidos, mas apenas com o fim da temporada europeia, ou seja, ali por volta de junho desse ano. Então, o período que a Twyla está no comando e o período que o Arthur está no comando do Brasil, eles são períodos iguais. A seleção estadunidense passando por uma renovação,
Então é uma equipe que não está formada ainda, é uma equipe que ainda tem problemas de conexão, problemas coletivos. E no lado da seleção brasileira, o Arthur está construindo o seu coletivo, né? Um time que vem evoluindo jogo a jogo nessa Copa Ouro, mas ainda não está coeso. Então acho que existem essas semelhanças também no confronto. E vamos ver, né, como é que vai ser o embate dentro de campo, porque em termos de desempenho na competição, os times estão muito parelhos. Pensando na Olimpíada de Paris, é um confronto bem interessante e essas equipes poderão se encontrar no próximo mês de novo, porque no início de abril a gente vai ter a She Believes Cup nos Estados Unidos. A She Believes Cup terá o Brasil enfrentando o Canadá no primeiro jogo, Estados Unidos enfrentando o Japão também, né, nesse primeiro jogo, que eles estão chamando de semifinal. Quem vencer esses duelos se encontra na final. Os perdedores jogarão uma disputa de terceiro lugar. Então pode ser que Brasil e Estados Unidos voltem a se encontrar daqui a um mês na She Believes Cup. Bom, pessoal, isso foi sobre a final entre Brasil e Estados Unidos. A final será no próximo domingo, dia 10 de março. E o horário será, a partida iniciará, né, às 21h15 de Brasília, ou seja, 9h15 da noite de Brasília. A cobertura do confronto, acompanhem no Planeta Futebol Feminino. Se vocês ainda não seguem o PFF no Twitter ou X, @PFF_oficial. No Instagram, @Planeta Futebol Feminino, tudo junto. E se inscrevam no canal do YouTube do Planeta Futebol Feminino, porque lá terá Abre o Jogo, teremos pós-jogo. O pós-jogo vai ser na segunda-feira, o Abre o Jogo no domingo, 1 hora antes da partida. Então acompanhem bastante essa cobertura. Quer acompanhar a cobertura no Na Cara do Gol? Siga @Na Cara do Gol, tudo junto, GOAL. Infelizmente, acho que não será possível fazer o tempo real da partida porque eu terei um compromisso, então não vou conseguir acompanhar a final ao vivo. Mas depois trarei conteúdos lá no Na Cara do Gol, no Twitter, sobre a final, um pouco de análise tática. A gente vai ter episódio aqui do podcast para passar por tudo o que aconteceu nesse duelo entre Estados Unidos e Brasil. Então, nos sigam e agradeço novamente aí essa audiência e apoio de sempre de vocês no episódio. A gente está caminhando para a reta final, mas no nosso último bloco, fiquem aí porque teremos novidades de NWSL. Bora, pessoal, pro último bloco desse episódio número 12 do Na Cara do Gol. Um episódio cheio de Copa Ouro, mas agora vamos focar rapidinho na NWSL, porque tá faltando, gente, menos de uma semana para começar a temporada 2024 da NWSL e a expectativa é altíssima. A temporada da NWSL começa na próxima sexta-feira, dia 15 de março, com a NWSL Challenge Cup. A NWSL Challenge Cup mudou de formato nesse ano de 2024. Será disputada em jogo único entre o vencedor do NWSL Shield de 2023, que foi o San Diego Wave, né? O Shield é o título dado para a equipe que fica em primeiro lugar na temporada regular. E o vencedor, grande vencedor da NWSL, que foi o Gotham FC, que ganhou o campeonato, né? Então teremos o duelo entre essas duas equipes no próximo dia 15. E assim, já é um jogão para abrir a temporada, né? Já é um jogão aí para a gente começar a ter os primeiros entretenimentos, né? Uma liga muito, muito legal de se acompanhar e que recebeu muitos reforços, né, para essa temporada de 2024. Eu ainda não sei
como eu vou trazer aqui para vocês essa questão dos elencos, muito provavelmente vou trazer um pouquinho de informação sobre as equipes e os elencos já com o decorrer da temporada, porque essa Copa Ouro acabou atrasando um pouquinho esse planejamento da NWSL, pelo menos para mim, para trazer conteúdos aqui para vocês. Então devo trazer no decorrer da temporada para a gente falar como é que as equipes jogam, principais reforços, como é que as atletas estão ali postadas dentro de campo, mas com certeza não vai faltar conteúdo aqui no Na Cara do Gol. E sobre a temporada mesmo da NWSL, o campeonato começa no dia 16, no sábado, né? Já teremos bola rolando para a NWSL. NWSL que nessa temporada vai passar aqui no Brasil com alguns jogos na ESPN, nos canais Disney, muito provavelmente Star Plus também. Se não me engano, são um pouco mais de 20 jogos no total, né? Pouco mais do que isso que a ESPN terá direito, porque serão as mesmas partidas que a ESPN americana terá direito, né? Então esses jogos virão aqui para o Brasil também. Os outros jogos a gente vai conseguir acompanhar, pelo menos ao que tudo indica, né? O que tem sido passado para a gente no próprio site da NWSL, que a gente via antes. Acredito que será o mesmo, o watch.nwslsoccer.com, e também no aplicativo da NWSL que eles estão lançando, que é o NWSL+. Mas sobre isso, devemos ter um pouco mais de informações concretas nos próximos dias. Então, nos episódios seguintes do Na Cara do Gol, eu trago aqui para vocês tudo certinho, essas informações de como acompanhar o campeonato estadunidense. E a última notícia desse episódio é que Bárbara Banda foi anunciada pelo Orlando Pride, a atacante de Zâmbia, vai chegar na NWSL. E olha, que contratação do Pride, né? O Pride já estava fazendo uma janela bastante interessante, mas faltava ali uma peça para o ataque, principalmente depois de ter perdido a Messiah Bright, que acabou negociada com o Angel City. A Bright pediu para ser negociada com o Angel City e o Pride foi buscar a Banda. E olha, uma jogadora fantástica, uma jogadora que, assim, fazia tempo que a gente precisava ver a Banda em uma grande liga, né? Seja retornar para a Europa, seja ir para a NWSL. Ela que chegou a ter uma negociação quase concreta com o Real Madrid no ano de 2022, mas acabou não passando nos exames físicos, segundo a mídia espanhola. Então agora ela vai chegar no Pride, chega na NWSL como a segunda contratação mais cara da história, $740 mil que o Orlando Pride está pagando para o Xangai, o clube da Banda. Ela assina até o fim de 2027 e tem multa contratual. Então, se alguém quiser tirar a Banda do Pride, tem uma multa contratual e não foi revelado esse valor. A contratação mais cara da história também é de uma zambiana, né? Futebol africano aí, muito prestigiado. Sim, jogadoras de muita qualidade, e a Rachel Kundananji, que jogará no Bay FC, também na NWSL. Essa negociação beirou ali mais ou menos $780 mil, né? Não é um valor exato, mas teremos aí as duas jogadoras mais caras do mundo atuando na NWSL, e a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar muito de Banda no Orlando Pride, a dupla dela com a Adriana no ataque promete ser infernal nessa temporada. Então, se liguem aqui no Na Cara do Gol, sigam a gente no Twitter, @NaCaraDoGol, tudo junto, GOAL, sigam o Planeta Futebol Feminino, porque teremos aí bastante NWSL nos próximos dias, nos próximos meses, e vai ter um episódio especial, e aí, formato live, né? Para vocês que estão nos acompanhando no seu agregador favorito, cogitem também acompanhar o próximo episódio, não sei se será o episódio 13 ou 14 do Na Cara do Gol, no YouTube do Planeta Futebol Feminino, porque eu receberei Camila Villarreal. Também fala no Planeta Futebol Feminino, no Conexão FIWSL, e tem uma página, o Sessão Feminina, em que ela fala bastante de camisas de futebol. E nessa live falaremos sobre os uniformes da NWSL, né? A Liga lançou novos uniformes para todas as equipes para essa temporada de 2024, então teremos sim esse episódio especial nas nossas redes. A gente divulga aí o dia certinho, o horário certinho, mas para adiantar, para dar aquele spoiler para vocês.
Gente, estamos chegando ao fim desse episódio número 12 do Na Cara do Gol. Queria agradecer a audiência de todos vocês e lembrar novamente, final da Copa Ouro, domingão, dia 10 de março, Estados Unidos contra Brasil, às 21 horas e 15 de Brasília. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Até a próxima. Eu sou a Amanda Viana e esse foi o episódio número 12 do Na Cara do Gol.